Lei número 16.397. Quero agradecer aqui, antes de iniciar a leitura, a todas as mensagens de carinho que tenho recebido em relação ao áudio que eu postei ontem pedindo ajuda, né? Para quem não sabe, eu caí num golpe de R$ 800 de um dinheiro que não é meu. Foi a minha irmã que me mandou para comprar uma televisão para ela, que ela tá enchendo o saco por causa dessa televisão, e aí batalhou o mês todo esse dinheiro. E aí ela tinha me mandado um link, né, e querendo essa TV para ontem, e eu fui e indiquei o Mercado Livre, que eu sempre compro lá e sempre nunca tive problema. E eu sei que eles têm esse mecanismo de entregar no dia seguinte. Como ela tinha pressa, eu fui indicar. Que foi o pior arrependimento da minha vida. Comprei um produto, caí num golpe de R$ 800. Não consegui ainda levantar esse dinheiro, consegui levantar R$ 200 esse dinheiro. Aí ontem eu postei aqui perguntando, né, quem podia me emprestar R$ 1, porque eu tenho bastante seguidores, então eu conseguiria, né, esse dinheiro rápido. Não tô pedindo doações, é um empréstimo mesmo. Eu sei que é um valor muito pequeno para um empréstimo, mas eu realmente pedi mesmo de coração, porque eu não sabia o que fazer. Eu nem contei isso pra minha irmã ainda, ela não sabe, ela tá achando que a TV vai chegar até o dia 28. E eu tô dando meu jeito aqui de conseguir comprar essa televisão pra ela. Algumas pessoas me orientaram, né? Em relação a abrir um chamado lá com o banco, tem uma resolução do Banco Central, né? Que a gente faz esse chamado no banco e aí eles dão um bloco lá na conta da pessoa e tenta reaver esse dinheiro, se a pessoa não tiver já sumido com esse dinheiro de lá, né? Então eu tô torcendo para isso dar certo, tô torcendo para que eles tenham dinheiro na conta, porque eu conheço pessoas que fazem esses golpes e geralmente eles ficam com dinheiro na conta, né? Então eu tô torcendo muito para que essa conta tenha dinheiro ainda para que eles possam devolver o meu dinheiro. Desde já eu agradeço a todo mundo que está me ajudando. Vocês que depositaram na minha conta, manda no meu WhatsApp depois o print para eu poder, assim que eu receber o meu salário, eu começar a pagar vocês de novo, tá? Teve pessoas que não me deram só R$ 1. Então, manda para mim que eu vou depois devolver para vocês quando eu receber o meu salário. Aos que compraram a rifa, também agradeço de todo o coração. Eu vou fazer o sorteio amanhã dessa rifa, tá? É, eu ia fazer no dia 6, mas como eu tinha explicado já para vocês, algumas pessoas não terminaram de me pagar, outras pessoas compraram e depois deram mancada, não pagaram, desistiram, tipo, no dia que eu fui cobrar, que eu achei uma sacanagem, porque eu dei 2 meses. Não são pessoas aqui do canal, tá? Que fizeram isso, graças a Deus. E pior que são pessoas mesmo que estão ali do meu lado, né? Não pessoas que não me conhecem. É muito interessante porque as pessoas que realmente se importam e me ajudam são pessoas que nem me conhecem pessoalmente. E as pessoas que estão ali do nosso lado são as pessoas que nos apunhalam pelas costas e que desejam ali o nosso mal, não querem que a gente progrida em nada, né? Enfim. Mas eu agradeço de todo o coração a todos vocês que sempre estão me ajudam no coração, me mandam mensagem. Enfim, vocês são muito top mesmo, porque vocês nem me conhecem pessoalmente. Então eu sou muito grata pela vida de vocês, a todos mesmo. Às vezes eu já consegui conhecer algumas pessoas pessoalmente daqui do canal e aí a pessoa fala assim: olha, eu via seu número, mas eu não mandava mensagem porque eu não tinha indicação de lei e aí eu queria conversar com você, ver como é que você é. E, gente, eu não deixo meu número aí só para poder compartilhar a lei. Vocês podem me mandar mensagem mesmo, tirar dúvida. Enfim, eu gosto muito de fazer amizade. Eu já conheci muita gente através desse canal. Então, podem me mandar mensagem. Não fiquem com vergonha. Não pensem que eu sou alguma famosa, alguma coisa do tipo da internet. Eu sou uma pessoa normal que também está estudando para conseguir passar numa prova e mudar de vida. E eu sei que não é fácil, mas de todo o coração, para vocês que vão fazer essa prova do TJ do Ceará, eu sinto muito por eu não ter conseguido gravar todas as leis do edital. Eu gostaria muito, mas acabou ficando corrido porque eu comecei a trabalhar, né? Eu tava 5 meses desempregada e eu consegui trabalhar finalmente. Agora eu consegui um trabalho de casa, então tá melhor ainda
Porém, é um trabalho puxado, que eu trabalho 10 horas por dia, né? Mesmo sendo de casa, então eu trabalho 10 horas, já é um tempão que toma meu. Mas eu quero pelo menos finalizar essa lei que eu comecei com vocês aqui. E eu torço muito pela aprovação de vocês. Peço que depois vocês voltem aqui, comentem se passou na prova. E se não tiver passado, não desista. Vá para a próxima, é assim mesmo. Eu já estudo tem um tempo. Eu só estudo para tribunais, ainda não consegui a minha vaga. E eu sei que vocês vão conseguir. Vai chegar uma hora que vai dar certo. Eu já tive muitas reprovações, muitas das vezes eu quis chutar o balde, mas eu tô aqui porque eu sei do meu objetivo, eu quero mudar de vida, não quero ter que passar uma situação como eu tô passando agora, de você precisar de um dinheiro e você não ter. Então, assim, não desistam, porque vaga no tribunal é difícil de passar, mas o salário é muito recompensador para quem tá ali sobrevivendo com salário mínimo, para quem quer ajudar as pessoas, para quem tem filho, enfim. É um salário muito bom para iniciar. É muito melhor do que você estar numa empresa privada ganhando um salário mínimo. Então, foquem nisso, progridam, não desiste, passa nessa prova, vá para outra depois que paga mais, continue evoluindo. O perigoso é não evoluir. Continuem batalhando o sonho de vocês. Eu sei que tem pessoas que é o sonho da vida dela entrar num concurso. Então, foquem nisso, é o sonho de vocês, é o objetivo de vocês. Se não der certo dessa vez, tenta para outro, que uma hora vai dar certo, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Eu parei na seção 4 da jurisdição criminal. Subseção 1. Dos juízes de direito das varas criminais. Artigo 58. Compete aos juízes de direito das varas criminais exercer, por distribuição, as atribuições definidas nas leis processuais penais, não privativas de outros juízos. Parágrafo 1. Ao juiz de direito da 12ª Vara Criminal compete, com exclusividade, processar e julgar os crimes praticados contra a criança e o adolescente, ressalvada a competência das varas do júri e dos juizados especiais criminais. Parágrafo 2. Ao juiz de direito da 17ª Vara Criminal compete exercer em caráter privativo e exclusivo, no âmbito da jurisdição da comarca de Fortaleza, as atribuições relativas à realização das audiências de custódia, devendo ser a ele apresentadas sem demora todas as pessoas presas em flagrante delito, observado o regulamento próprio a ser editado pelo Tribunal de Justiça e ressalvada a competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 3. Ao juiz de direito da 18ª Vara Criminal compete privativamente processar e julgar com jurisdição na comarca de Fortaleza as ações penais pela prática de crimes ambientais definidos em legislação federal. Subseção 2. Dos juízes de direito das varas do júri. Artigo 59. Aos juízes de direito das varas do júri compete, por distribuição, inciso 1, processar as ações dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Inciso 2. Prolatar sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, estadual. Inciso 3. Lavrar sentença condenatória ou absolutória na forma da lei. Inciso 4. Presidir o tribunal do júri. Inciso 5. Promover o alistamento anual dos jurados e a sua revisão. Subseção 3. Do juiz de direito da vara da Auditoria Militar. Artigo 60. Ao juiz de direito da vara da Auditoria Militar compete, inciso 1, presidir o Conselho da Justiça Militar nos processos de alçada da Justiça Militar. Inciso 2. Processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri. Inciso 3. Praticar em geral os atos de jurisdição criminal regulados pelo Código de Processo Penal Militar, não atribuídos expressamente à jurisdição diversa. Subseção 4. Dos juízes de direito das varas de delitos de tráfico de drogas. Artigo 61. Aos juízes de direito das varas de delitos de tráfico de drogas
compete por distribuição o processo e julgamento dos delitos de tráfico de drogas, assim definidos em legislação federal. Subseção 5. Dos juízes de direito das varas de execução penal e corregedoria dos presídios. Artigo 62. Aos juízes de direito das varas de execução penal e corregedoria dos presídios, ressalvada a competência da vara de execução de penas e medidas alternativas, compete: inciso 1. Executar as sentenças condenatórias, inclusive as proferidas pelos juízes das comarcas do interior, quando a pena tenha de ser cumprida em estabelecimento prisional localizado na região metropolitana de Fortaleza. Inciso 2. Aplicar os casos julgados à lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o condenado. Inciso 3. Declarar extinta a punibilidade. Inciso 4. Conhecer e decidir sobre: a linha A. Soma ou unificação de penas. A linha B. Progressão ou regressão de regime. A linha C. Detração, remissão ou reajuste de pena no caso de sua comutação. A linha D. Suspensão condicional da pena. A linha E. Livramento condicional. A linha F. Incidentes da execução. Inciso 5. Expedir alvará de soltura em favor de réus que tenham cumprido a pena. Inciso 6. Inspecionar permanentemente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promover, quando for o caso, a apuração de responsabilidade, comunicando o outro sim ao Corregedor-Geral da Justiça e ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário as irregularidades e deficiências da respectiva administração. Inciso 7. Interditar no todo ou em parte o estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Inciso 8. Processar e julgar os pedidos de habeas corpus, ressalvado, entretanto, a competência do juiz da vara que esteja prevento, em razão de anterior distribuição de inquérito policial, procedimento criminal de qualquer natureza ou ação criminal. Inciso 9. Autorizar o ingresso e a saída de presos nas unidades sob sua jurisdição, tanto os oriundos da capital quanto os do interior do estado, obedecidas as cautelas legais. Inciso 10. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inciso 11. Autorizar saídas temporárias. Inciso 12. Determinar. A linha A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A linha B. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha C. A revogação da medida de segurança. A linha D. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha E. O cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha F. A remoção do condenado na hipótese prevista na Lei de Execução Penal. Parágrafo único. Ao juízo da vara de execuções penais ao qual for cometido, mediante sistema de rodízio anual, o desempenho das atribuições afeta à corregedoria dos presídios, será assegurada durante o período respectivo a atuação do juiz de direito, do juizado auxiliar de que trata o artigo 50, inciso 22, a linha E, desta lei. Subseção 6. Do juiz de direito da vara de execução de penas e medidas alternativas. Artigo 63. Ao juiz de direito da vara de execução de penas e medidas alternativas, compete: inciso 1. Promover a execução e fiscalização das penas restritivas de direitos e medidas alternativas, inclusive da suspensão condicional do processo, e decidir sobre os respectivos incidentes, bem assim das penas e medidas alternativas impostas a réus residentes na comarca de Fortaleza, ainda que processados e julgados em outras comarcas. Inciso 2. Designar a entidade ou programa comunitário, o local, dia e horário para o cumprimento da pena ou medida alternativa, bem como a forma de fiscalização. Inciso 3. Acompanhar pessoalmente, quando necessário, a execução dos trabalhos. Inciso 4. Declarar extinta a pena ou cumprida a medida. Seção 5. Da jurisdição especial. Subseção 1. Dos juízes de direito das varas de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária. Artigo 64.
Aos juízes de direito das varas de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária, compete, por distribuição, processar e julgar. Inciso 1. As execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Ceará, pelo município de Fortaleza e por suas respectivas entidades autárquicas contra devedores residentes e domiciliados na capital, observando-se a legislação processual específica. Inciso 2. As ações decorrentes das execuções fiscais, como mandados de segurança, repetição do indébito, anulatória do ato declaratório da dívida, ação cautelar fiscal, dentre outras. Tributária. Inciso 3. As ações penais e demais incidentes quanto aos crimes contra a ordem. Parágrafo único. Os atos e diligências dos juízes de direito, das varas de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado pelos juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular. Subseção 2. Dos juízes de direito das varas da infância e da juventude. Artigo 65. Compete aos juízes da vara de direito da infância e da juventude o exercício das atribuições constantes da legislação especial de proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhes com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 66. Aos juízes de direito das varas da infância e da juventude, compete, observadas as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação complementar, processar e julgar mediante distribuição, inciso 1, as ações de destituição do poder familiar e de adoção quando tratarem de interesse de criança ou adolescente institucionalizados. Inciso 2. As ações cíveis fundadas em interesse individual, difuso ou coletivo, afetos à criança e ao adolescente. Inciso 3. As ações e medidas de colocação em família substituta. Inciso 4. As ações por ato infracional atribuído a adolescente. Inciso 5. Os pedidos de autorização de viagem. Artigo 67. Compete privativamente ao juiz de direito da terceira vara da infância e juventude processar e julgar as ações de natureza civil, especialmente, inciso 1, os pedidos de guarda e tutela e demais ações previstas nas alíneas C a H do parágrafo único do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a criança ou adolescente se encontrar em uma das situações do artigo 98 do mesmo diploma legal. Inciso 2. As ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Os requerimentos de adoção e seus incidentes. Inciso 4. O Cadastro Nacional de Adoção, consoante a Resolução 54 de 2008 e as alterações dispostas na Resolução 93 de 2009, ambas do Conselho Nacional de Justiça, além das regulações posteriores pertinentes. Inciso 5. As demandas decorrentes de irregularidades em entidades de acolhimento, com exceção das hipóteses relacionadas às unidades de internação e semi-liberdade, bem como aplicar as respectivas medidas cabíveis conforme os artigos 191 a 193 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Ao juizado da terceira vara da infância será assegurada a atuação do juiz de direito do juizado auxiliar de que trata o artigo 50, inciso 22, a linha C desta lei. Artigo 68. Compete privativamente aos juízes de direito da primeira, segunda e quarta varas da infância e juventude processar e julgar por distribuição as representações em face do cometimento de atos infracionais para fins de aplicação de medidas socioeducativas, bem como a aplicação das penalidades administrativas nos casos de infrações às normas de proteção à criança ou adolescente. Artigo 69. Compete privativamente ao juiz de direito da quinta vara da infância e juventude, inciso 1, proceder ao atendimento inicial do adolescente
a quem se atribua a autoria de ato infracional, conforme o artigo 88, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, através do Sistema de Integração Operacional, com a participação obrigatória perante o magistrado, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública ou defensor constituído, além da presença de equipe interdisciplinar, conhecendo os pedidos de arquivamento, remissão, internação provisória e aplicação de medidas de proteção, e remeter o processo imediatamente para distribuição entre uma das varas especializadas na hipótese de oferecimento de representação. A execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, segundo o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inciso 3, a apuração de irregularidades em entidades de atendimento de adolescentes privados de liberdade ou em semiliberdade. Parágrafo único. Ao juízo da 5ª Vara da Infância será assegurada a atuação do juiz de direito do juizado auxiliar de que trata o artigo 50, inciso 22, a linha C desta lei, com a finalidade de cuidar do atendimento inicial do adolescente em conflito com a lei. Artigo 70. Os pedidos de autorização administrativa de viagem devem ser apreciados por um dos juízes de direito das varas da infância e juventude indistintamente, com exceção dos casos em que se faz necessário suprimento judicial, os quais são de competência privativa da 3ª Vara da Infância e Juventude. Artigo 71. Compete ao juiz coordenador das varas da infância e juventude de que trata o artigo 102, parágrafo único, inciso 1, a linha D desta lei, as seguintes funções. Inciso 1, atendimento ao público e administrativo. Inciso 2, coordenação dos setores extrajudiciais e de apoio às varas e juízes da infância e juventude. Inciso 3, disciplinar, através de portaria ou autorizar mediante alvará as situações atinentes às hipóteses delineadas no artigo 149 da Lei 8069, de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 4. Representar o juizado da infância e da juventude em suas relações com os demais componentes do sistema de garantias de direitos. Subseção 3. Dos juízes de direito dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública. Artigo 72. Na comarca de Fortaleza, haverá 20 unidades dos juizados especiais cíveis e 4 unidades dos juizados especiais criminais, cabendo ao Tribunal de Justiça disciplinar por resolução a distribuição das unidades. Parágrafo único. As respectivas jurisdições do juizado serão definidas em regulamento a ser editado pelo Tribunal de Justiça, o qual poderá criar anexos das unidades, bem como alterar a localização de suas sedes, priorizando as áreas de elevada densidade populacional para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado. Artigo 73. Aos juízes de direito dos juizados especiais cíveis compete a conciliação, o processo, o julgamento e a execução de causas de menor complexidade definidas em lei. Artigo 74. Aos juízes de direito dos juizados especiais criminais compete a conciliação, o processo, o julgamento e a execução de seus julgados, proferidos em processos relativos a infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da lei, respeitadas as regras de conexão e continência e ressalvados os casos de competência da Vara de Execuções Penais e corregedorias dos presídios e da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. Artigo 75. Aos juízes de direito dos juizados especiais da Fazenda Pública compete com exclusividade, mediante distribuição, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Ceará e do município de Fortaleza, suas autarquias, fundações e empresas públicas até o valor de 60 salários mínimos nos termos da Lei Federal 12.153 de 22 de dezembro de 2009. Parágrafo único. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, inciso 1,
As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e de demarcação, populares por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Inciso 2. As causas sobre bens imóveis do Estado do Ceará e do município de Fortaleza, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Inciso 3. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.